Não importa as circunstâncias. Vale a pena passar por qualquer deserto, por qualquer adversidade, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. Amém, amados? Convido os amados a abrir suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3, 39. Vamos todos fazer essa leitura? Só o versículo 39, vamos lá? Porque, pois... Quase não sai, vamos lá? Porque, pois, queixa o homem vivente, queixe cada um dos seus próprios. Para você, o que é um inimigo? Segunda pergunta. Você tem consciência do que um inimigo é capaz de fazer? Terceira pergunta. Você tem inimigos? Quarta pergunta. Como você lidar com esta situação? Amados, o fato é que ainda que não façamos, ainda que não criemos inimizades, infelizmente nós temos inimigos. Ainda que eu não seja, ainda que eu não tenha de partir de mim, mas muitas vezes as pessoas podem não gostar de mim, e muitos se tornam seu inimigo simplesmente porque não vai com sua cara. É o mundo que nós vivemos. Muitas vezes as pessoas, por você não concordar com elas, muitas vezes por você não coadunar com a ideia delas, elas se tornam seus inimigos, suas inimigas. Infelizmente é o mundo que nós vivemos. Algumas pessoas simplesmente decidem não gostar de você, e pronto. Decidem não gostar de nós, e pronto. E fazer o que diante de uma situação dessa? Há um texto que a palavra de Deus diz que nós precisamos, diante de situações como essa, nos fazer de surdo e cego, para que não alimentemos no nosso coração nenhum tipo de rancor, de ressentimento, de antipatia. E eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre os inimigos mortais. Repita comigo: os inimigos mortais. Só vocês. O primeiro inimigo imortal é o nosso eu. Isso. O nosso eu é malucado pelo pecado. Ou seja, nós mesmos. Nós somos muitas vezes, os nossos maiores inimigos. Amados, muitas vezes nós perdemos a noção, não temos a noção do que é um eu envaidecido. Muitas vezes nós não temos noção do que é um eu ferido. O nosso eu é malucado pelo pecado. Ou seja, muitas vezes o nosso eu, ele é ambicioso pelo pecado, desejoso pelo pecado, e nós nos tornamos inimigos de nós mesmos. Percebam que muitas vezes o nosso coração endurece, e a palavra de Deus diz que quem ama o pecado, Provérbios 18, 35, 36, quem ama o pecado violenta a própria alma. E nós vivemos dias onde as pessoas são emalucadas, fissuradas pelo pecado. Sabe por quê? Porque o pecado se tornou uma coisa comum. Nós estamos secularizando o Evangelho, nós estamos secularizando a vida cristã, e infelizmente nós somos os nossos maiores inimigos. E a Bíblia, olhando aquele texto, quando ele fala de violentar a alma, isso chega a ser de uma insanidade incompreensível. Porque já pensou a pessoa violentar a sua própria alma? O pecado faz isso com a gente. Quando nós somos fissurados pelo pecado. Agora perceba, muitas vezes nós acusamos as pessoas, nós acusamos Satanás, sempre estamos buscando culpados para os nossos pecados, para os nossos erros, para os nossos fracassos, para as nossas debilidades, mas muitas das vezes nós não paramos para fazer uma autoanálise, que nós mesmos, na maioria das vezes, somos os responsáveis pelo que nos acontece. Você sabia disso? Você já parou para pensar? Muitas vezes nós somos pais. Ainda bem que aqui em Lapão não tem nenhum pai assim.
Isso é só lá para o lado de Gameleira. Quando os filhos erram, qual é a nossa primeira tendência? Qual é a nossa primeira tendência? Minha filha errou, meu filho errou porque estava andando com fulano, com ciclano e com beltrano. E nós nunca chegamos à conclusão que muitas vezes são os nossos filhos que podem levar ciclano e beltrano ao erro. Mas nosso eu é terrível. Nós somos, irmãos, os nossos maiores inimigos. E o texto fala, porque queixa, ó alma vivente, queixe cada um dos seus próprios pecados. Em Mateus, quando o Senhor Jesus está falando sobre o coração, o nosso coração, a nossa índole, Ele está dizendo, de onde procedem os maus desígnios? De onde procedem os maus pensamentos? De onde? Do nosso coração, ou seja, do meu coração procede os maus projetos. Do meu coração é projetado a malícia, a prostituição, o adultério. Do meu coração é que procede as coisas más. Mas a gente é tendencioso a sempre achar que o outro é o... Meu irmão, teu coração é uma desgraça. O nosso coração é uma miséria. E eu não estou aqui acusando ninguém não, veja o que diz a palavra. O Senhor está dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai, ou seja, do nosso coração, os maus projetos, os projetos de rancor, de ódio, de ressentimento, de arrogância, de prepotência, é do nosso coração. Aí o profeta Jeremias diz o quê? Em Jeremias 17:9, quem lembra? Que enganoso, mais corrupto do que qualquer outra coisa. Aí no versículo 10 ele diz, só o Senhor pode esquadrinhar, prescrutar o que está no meu e no teu coração. E eu quero dizer para você, para mim, que o nosso eu é um inimigo mortal. Por quê, pastor? Porque nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos fracassos. Nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas. E nós precisamos tomar posse do conselho do apóstolo Paulo em Gálatas 2:19, quando ele diz assim, porque eu, mediante a lei, morri para lei, a fim de viver, para quem? Para Deus. Logo estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode ser seu maior inimigo. Nós precisamos mortificar a nossa carne diariamente, para que nós não nos destruamos, porque muitas vezes nós destruímos a nós mesmos. Você já parou para pensar? Se você fosse jogar para fora tudo que teu coração projeta? Você já parou para pensar se nós fôssemos chegar e falar assim, olha, eu vou falar o que o meu coração projeta? Misericórdia. Quantas vezes você já planejou matar alguém no seu coração? Quantas vezes você já desejou a morte de alguém? Quantas vezes você já desejou a morte até de seu pai, da sua mãe? Pastor, o senhor está falando besteira? Eu estou não. No momento de raiva você já desejou que seu pai e sua mãe morressem para não pegar no seu pé? Quantas vezes você já desejou a morte de alguém? Quantas vezes nós já fomos assassinos de pensamento, irmãos? Quantas vezes já adulteramos e já prostituímos aqui? Quantas vezes? Pastor, o senhor está louco? Estou não. Eu não estou louco não, meu irmão. Se a gente não vigiar, a gente pratica mesmo. Tem que ser a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos os nossos maiores inimigos. Inclusive agora, tem gente pensando que não é, mas é. O seu maior inimigo é você. Sabe por quê? Porque quando nós não reconhecemos a nossa total dependência de Deus, o nosso orgulho nos prende e nós nos tornamos a alimentar o nosso eu, o nosso ego, e vamos endurecendo o coração cada vez mais. E quanto mais o nosso coração endurece, mais a gente distancia do Senhor. O inimigo, primeiro inimigo, nosso eu, emalucado pelo pecado. O segundo inimigo, quando Paulo escreve em 1 Coríntios 6:12, ele fala do lícito. Todas as coisas me são, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Aqui eu selecionei 3 coisinhas simples do nosso dia a dia,
que acompanha a vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. E aqui nós poderíamos falar de uma forma simbólica, 3 barras. Qual a barra primeira? A barra de ouro. O que é que simboliza ouro? Ganância, poder. Quantas pessoas que amam mais o dinheiro do que a si mesmo? Quantas pessoas que amam mais o dinheiro do que o esposo, do que a esposa, do que os filhos? Quantas pessoas que amam mais dinheiro do que o próprio Deus? O alvo das pessoas é juntar para ter. Agora juntar para quê? Aí o salmista fala, junta, junta, junta e não desfruta. Para quê juntou? Aí lá em Lucas 12 o Senhor fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tem ajuntado para quem será? Amados, muitas vezes a ganância do ser humano tem afastado e tirado as pessoas da presença de Deus. O poder por ter dinheiro, o poder por ter status, o poder por ter fama, ou seja, a avareza tem destruído muitas vidas. Quantas famílias destruídas por causa do dinheiro? Quantas famílias divididas por causa de herança? Você não conhece nenhuma? Eu conheço várias. Quantos conflitos, quantas mortes em família por causa de herança? Quantas, irmãos? Por causa da ganância. E parece que quanto mais tem, mais quer ter e menos usufrui. Tudo que Deus te deu, bote lá na sua cabeça, se Deus te deu condição, Deus te deu para você usufruir enquanto você está vivo, amém? Usufrua. Desfrute do que Deus te deu. Segundo, que é muito comum hoje, o que tem destruído muitas vidas, muitas famílias, a barrinha de saia. Que a gente pode usar a barra de saia e a barra de calça, que não só é homem, não, é mulher e homem também. Quantos casamentos destruídos por causa da loucura do homem e da mulher de querer novas experiências que não seja com seu esposo e com sua esposa? Quantas? Quantos casamentos destruídos? Quantos homens que destruíram seus lares e suas casas? Quantas mulheres? Quantas famílias ceifadas, destruídas por causa do adultério e da prostituição? Quantos? Você não conhece nenhum? Eu conheço vários. Isso é perigoso. A barra de saia mais a barra de calça. A palavra de Deus diz em Provérbios que só o louco, só o homem que ama a morte é que se envereda pelo caminho do adultério e da prostituição. O homem que deseja ser a morte, que diz que o caminho da mulher adúltera, do homem adúltero, é caminho de morte. Caminho de morte. Nós precisamos pedir misericórdia de Deus para vencer esse inimigo. E um outro inimigo que é bem popular, que o pessoal até faz brincadeira, mas o provérbio pega muito sério no capítulo 20, que é o São João da Barra, a bebida. Hoje beber virou normal no meio dos cristãos. Você vai para um casamento de crente, tem cerveja, tem vinho. Você vai para um aniversário de 15 anos, tem bebida. Dos crentes. Meus irmãos, quando eu vou num ambiente desse, eu fico tão triste. O pastor vai lá, faz oração, daí a pouco os crentes enchem a cara. Isso é terrível. E a palavra de Deus diz em Provérbios 20 que o vinho, que a bebida é escarnecedora. E só o louco, o doido, se deixa dominar pelo álcool. E hoje se tornou muito comum as aventuras. Pessoas que se dizem cristãos, muitos saem do culto e vão para barzinho tomar cerveja. Vão para barzinho ouvir música secular. Destruição, autodestruição, a secularização, a carnalidade, a banalidade está entrando na vida dos crentes. E ai de quem falar que está errado. Não, o que é isso? Social. Já ouviram agora? Eu só bebo socialmente. E vai para o inferno socialmente. Amados, são os inimigos. Eu nunca ouvi dizer que alguém aprendeu a beber tomando uma garrafa toda de 51. Você já ouviu falar isso? Quando eu aprendi a beber, sabe, como escondido de meu pai. Com 11 anos, 12 anos. Tomando um golinho de cerveja. Ninguém começa a vir alcoólatra com engradado. Começa com um golinho, muitas vezes dentro de casa. Ninguém se torna um alcoólatra com um golinho. Começa com um golinho e depois acaba sendo internado por causa da escravidão do alcoolismo. Nós precisamos fugir dessas coisas. São inimigos ferozes. E você que é pai, você que é mãe, um conselho para você. Para nós que somos pais. Se o seu filho, se a sua filha
não é cristão ainda, e ele quer levar para dentro da sua casa, eu não aceito não. Fala, ó, meu filho, eu te amo, venha, eu vou fazer o almoço para você, agora aqui não entra bebida, não aceite dentro da sua casa, não aceite maldição dentro da sua casa, não aceite. Ah, mas é meu filho, eu amo meu filho. Você precisa amar mais a Deus do que ao seu filho. Na sua casa as regras são suas, amém? Você pode almoçar na casa do seu filho, lá ele pode botar o que ele quiser, mas na sua casa, na nossa casa, nós precisamos ditar as regras para a glória de Deus, amém, irmãos? Muitos abrem a concessão porque é amigo. Ah, mas meu amigo bebe, eu vou trazer uma garrafinha, não tem nada não. Lá na casa do seu amigo é a casa dele, mas na sua casa as regras são suas. A minha família, eu tenho muita gente da minha família que não são cristão ainda. Eu vou para a casa deles, respeito o ambiente deles, mas eu nunca levei uma garrafa de vinho para minha casa e nem de cerveja para agradar o meu irmão, a minha irmã, meu tio, minha tia, o meu parente. Nós temos que agradar a Deus, amém, igreja? Tome cuidado, esses inimigos são mortais, pode matar, pode destruir. Eu conheço uma família, não vou falar a cidade, de um presbítero, que abriu a concessão para dentro da sua casa e os filhos se tornaram alcoólatras. Alcoólatras, até hoje são alcoólatras, porque aprendeu a beber dentro de casa, porque o pai abria a concessão para ter a garrafa de vinho na geladeira, e hoje, até hoje são alcoólatras. Eu já contei a experiência que eu tive aqui, para vocês da época, do suco de uva, que estava no sucesso, suco de uva e vinho para o coração. Quem lembra dessa época? Todo mundo aqui lembra, que todo mundo começou a comprar, nunca, os mercados venderam tanto suco de uva como naquela época e vinho. Porque era bom para o coração, saiu no Fantástico e tudo. E eu comprei uma garrafa de pérgola, mas não foi de vinho não, foi de suco. E quando cheguei em casa estava vazia. E se fosse vinho? E se fosse vinho? As minhas filhas teriam aprendido a beber aonde? Dentro da minha casa. Eu não estou dizendo que um copo de vinho vai matar ninguém, vai levar ninguém para o inferno. Mas eu posso viver sem um cálice de vinho, e você também. Nós não podemos viver sem a presença de Jesus. Amém? Terceiro inimigo mortal, a contenda. Irmãos, como tem gente que gosta de contenda, misericórdia. Olha o que Provérbios fala sobre a questão da contenda, no capítulo 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler do versículo 1 que eu já citei aqui. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. Aquele que provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas, se mete em contenda. Meu irmão, se uma das coisas que nós devemos fugir é de contenda. Tem gente que é polêmico. Tem gente que já tem o sobrenome de quê? Mas fulano é polêmico, gosta de polêmica. Uma das coisas que o crente deve fugir é de polêmica. Nós temos que fugir da contenda. Meus amados, muitas vezes, um simples falar em um trânsito. Quantos vocês já viram, quantas notícias de pessoas que morreram no sinal de trânsito? Porque alguém passou por ele, deu uma fechada, ele vai e xinga, aí vem tem morte. Quantos em bares já mataram, esfaquearam por causa de uma contenda? E muitas vezes nós podemos evitar e nós não evitamos. Quantas brigas familiares já existiram e rixas por causa de contenda? Quantas famílias que hoje não se falam? Quantos irmãos que não se falam? Quantos parentes que não se falam? Quantos pais não falam com os filhos? Quantos filhos não falam com os pais por causa de contenda? Se há uma coisa que eu e você temos que promover é a paz. Porque a contenda é o inimigo mortal. A contenda destrói famílias, destrói casamento. Quantos já morreram em estádio? Quantos já morreram por causa de política? Quantas agressões nos lares? Maridos que agrediram a esposa, esposa que agrediram os esposos por causa da contenda. Se você começar uma conversa e a conversa esquentar, eu te dou um conselho, ó. Encerre na hora. Se é com o esposo, se é com a esposa, seja com quem for. A conversa descambou para a discussão e para a contenda, corte logo em nome de Jesus, porque pode piorar a situação. Sabe por quê? Porque é o inimigo mortal, a tal da discórdia, a tal da contenda. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser, de fato, promotores da paz para a glória de Deus. Salomão, ele diz o seguinte, que em Provérbios 10, olha o que a palavra de Deus diz, Provérbios 10, 11.
A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Certamente você já deve ter tido uma discussão acalorada com seu esposo ou com a sua esposa. Porque muitas vezes a gente quer sempre ter razão. E aí é onde mora o grande perigo. Nós precisamos aprender a evitar as contendas. Sabe aonde? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Quando a gente controla dentro de casa, a gente vai conseguir lá fora também. Porque as palavras, minha mãe tinha um ditado, que ela dizia assim: meu filho, muitas vezes um tapa na cara dói menos do que as palavras. E muitas vezes as palavras machucam. Muitas vezes tem pessoas doentes da alma até hoje por causa das palavras. As palavras dos pais, muitas vezes as palavras dos filhos que machucam, muitas vezes as palavras do próximo que machucam e traz feridas, cratera para a nossa alma. E eu gosto da expressão de Davi no Salmo 38, quando diante de discórdia ele fala: de surdo me fiz. E como que não quer réplica, ou seja, ele está dizendo: eu não quero discutir com ninguém, eu não vou discutir com ninguém. Quando alguém puxar uma discussão comigo para tender para a violência, eu estou fora. Eu faço-me de surdo e cego e caio fora no nome de Jesus. Mas sabe qual é o nosso mal? Ainda bem que no Lapão não tem ninguém assim, pastor Roberto. É que tem gente que fala assim: eu sou crente, mas não pise no meu calo não, porque se pisar no meu calo eu rodo a baiana. E nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Se pisar no nosso calo, dar a outra face não é mandar a pessoa pisar de novo não. Dar a outra face, que a Bíblia fala, é a gente fugir, é a gente sair, é a gente evitar contenda para a glória de Deus. Amém? Quarto inimigo mortal: a amizade inconsequente do mundo. Tiago usa a expressão no capítulo 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? A palavra de Deus, Tiago diz que o homem e a mulher, a pessoa que se torna amigo inconsequente do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E João, capítulo 1 de João, capítulo 2 de 1 João, versículo 15 e 17, ele diz assim, que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos. Ou seja, muitas vezes, amados, nós estamos fissurados pelas coisas do mundo. Paulo, advertindo a igreja em Roma, ele diz assim: olha, para nós não amarmos esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Mas como nós somos apegados às coisas do mundo, tudo que é do mundo nos atrai. Percebam que muitas vezes muitos cristãos se tornam até zombadores do evangelho, quando descumprem o que diz o Salmo 1. Muitas pessoas têm prazer de estar na roda dos escarnecedores, e a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o servo, é a serva do Senhor, que não anda na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, mas que o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore frutífera, uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que na estação certa dará o seu fruto. Amizade do mundo. Amados, nós precisamos ser vigilantes, porque a amizade do mundo tem matado muitas pessoas, tem destruído muitas vidas, tem destruído muitas pessoas. Perceba que a palavra de Deus nos orienta. Ele diz em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Jó, no capítulo 15, versículo 34, ele usa uma expressão da seguinte forma: pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Conceberam a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara engano. Ele está dizendo que o envolvimento ímpio é estéril. Irmãos, a gente precisa amar a todos,
Mas a gente precisa desenvolver relacionamento com pessoas que contribuam para o nosso crescimento da fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não compartilhe algo com alguém que não vai poder te dar um bom conselho. Nunca abra o seu coração com alguém que não pode te ajudar. Quando a Bíblia fala em Tiago para confessarmos os pecados uns aos outros, não é a qualquer um. É a quem pode te ajudar, é quem pode te dar um suporte, é quem pode te levantar e não te abater, é quem não vai pulverizar a tua vida. Que a pessoa que você fala uma coisa aqui, quando for amanhã a torcida do Corinthians e do Flamengo, todo mundo já está sabendo. Temos que ter maturidade para saber compartilhar para a glória de Deus em nome de Jesus. Muitas vezes, amados, muitos se afastam da presença de Deus, porque dão mais ouvido ao ímpio do que a palavra. Quantos? Se você fosse citar aí, você citaria quantos que você conhece? Começou com certas amizades, você olha, filho, essa amizade não dá certo. Meu filho, tome cuidado. Cuidado, meu filho, cuidado com essas idinhas nos bares. Aí vai para um bar, aí assiste a pessoa jogar um sinuque. Daqui a pouco a pessoa não se conforma em ver a pessoa jogando, aí vai jogar também. Daí a pouco não se conforma em a pessoa tomar, aí vai tomar um golinho de cerveja, e desse golinho de cerveja nunca mais volta para a presença de Deus. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a culpa não é da pessoa, a culpa é minha que fui. Nós temos que responsabilizar a nós mesmos, amém? Se eu começo a andar com pessoas que não me ajudam a conhecer a Deus, que não me ajudam a crescer na graça e do conhecimento do Senhor, e eu me afasto do Evangelho, a culpa é de quem, irmãos? Minha, tão somente minha, tão somente minha. A culpa é minha, porque eu fiz a escolha de andar na roda dos escarnecedores. Eu que fiz a escolha de ter más amizade. E Paulo fala para a gente transformar, não se conformar com este século. O século é mau, os dias são maus, Deus continua sendo bom, a palavra de Deus continua sendo a nossa bússola, e nós temos que transformar pelo poder da palavra de Deus a nossa mente esclarecida pelo Evangelho, amém? E por último, o último inimigo mortal, Satanás. Em 1 Pedro 5, 8, todo mundo sabe esse texto, o que é que diz? O diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes, a gente não tem levado essa questão a sério, da vigilância. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele é, no sentido mais cruel e literal da palavra, ele é sorrateiro. A Bíblia diz que ele é tão sorrateiro que ele chega a transformar em anjo de? É a palavra que diz. É por isso que nós temos que sermos vigilantes contra esse inimigo cruel. Ele vive ao nosso derredor rugindo, transforma em anjo de luz. A Bíblia diz, Paulo diz que ele opera sinais e maravilhas. E para termos o discernimento é preciso que nós tenhamos comunhão com Deus. Quantas vidas destruídas, amados. Ele é ardiloso. Ele vai preparando o ambiente. Satanás não vem com aquele, o pessoal chama como é o nome? Com a lança na mão, não. Ele não vem de rabo e chifre, não. Ele se transforma em anjo de luz. Ele veste a indumentária da beleza. Ele vem e olha para atrair, enganando. Se nós não vigiarmos, ele destrói a nossa vida, ele destrói o nosso casamento, ele destrói a nossa família. Quantos que se dizem cristãos que levantam desavergonhadamente a bandeira da imoralidade, a bandeira do pecado, a bandeira da sensualidade, a bandeira da fofoca, do mau testemunho, da contenda, da discórdia, do rancor, do ódio, a bandeira em nome
do importante é ser feliz. É assim que é essa mentalidade hoje. O importante é ser feliz. Seja feliz. É assim que as pessoas falam. Não importa se aquele rapaz que você está é seu marido ou não. Ser feliz com aquele, pode saltar a cerca. Você não está feliz com sua namorada, arrume outra. Fique com 2, com 3. O importante é ser feliz. E a Bíblia diz que o importante é que quando o Senhor voltar, os seus filhos, as suas filhas, sejam fiéis a Ele. O importante é ser fiel. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o importante é ser fiel a Jesus. E quem é fiel a Jesus é feliz, irmãos. Quem é fiel à palavra de Deus é feliz. É feliz. O inimigo das nossas almas está desesperado. Por que Satanás está desesperado? Porque a sua hora está chegando. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele sabe que o fracasso já está. Ele já é lançado no lago de fogo e enxofre. Ele sabe que não tem como vencer. Ele é um fracassado, ele é um derrotado. E ele quer puxar mais pessoas para o seu lado. Mas eu quero dizer a você que em Cristo nós somos mais que vencedores. O diabo está desesperado, correndo atrás de adeptos. E se possível, a Bíblia diz que ele quer enganar até os eleitos de Deus, até os servos, até as servas. E são a esses que eles estão atrás. Ele está atrás é dos crentes, porque o mundo já é dele. O mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Você crê na Bíblia? A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? Então o diabo está preocupado com o mundo ou com você? Comigo e com você. Ele quer destruir a minha vida e a sua, meu irmão. Então vamos vigiar em nome de Jesus. O mundo jaz no maligno. E nós temos que vigiar e pedir misericórdia de Deus. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Mas ele não é o leão. A gente tem que ter esse discernimento. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Mas ele não é o leão. A Bíblia diz em Apocalipse 5 que o leão da tribo de Judá que venceu, que vence e sempre vencerá é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Esse é o rugido do leão. E com o rugido do leão, Jesus Cristo, Satanás corre. Ele não é leão, ele tenta imitar o rugido do leão, mas ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é o nosso Deus, poderoso na batalha. Então nós não temos que ter medo do diabo. Não podemos subestimá-lo, mas não temos que ter medo dele, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. A autoridade e o poder o Senhor deu à igreja. A igreja é você, sou eu, somos nós. E há um rugido do verdadeiro leão, Jesus. Esse põe o inferno para tremer. Satanás tenta imitar com os seus rugidos. E nós precisamos vigiar para a glória de Deus. E eu concluo citando o apóstolo Paulo, quando diz: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduzirá em vitória. João diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Meus amados, quem tentará acusações contra a igreja do Senhor? Se o Senhor é por mim, é por você, quem será contra nós? Nem morte, nem principado, nem força, nem demônios, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá separar a igreja de Cristo, nele. Nos firmemos nele. Por ele e por meio dele são todas as coisas Cristo. Esses inimigos mortais das nossas vidas, todos podem ser vencidos. E nós vamos vencer todos em nome de Jesus. Então tome cuidado. Só recapitulando: o inimigo mortal, nosso eu. Vamos pedir a Deus para controlar o nosso eu em nome de Jesus, para ele não sobressair nunca. As barras de ouro, de saia e da bebida, vamos vencer em nome de Jesus. Da contenda, vamos vencer em nome de Jesus. Das amizades inconsequentes do mundo, vamos vencer em nome de Jesus. E Satanás,
já foi vencido na cruz do Calvário e nós vencemos também em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, que esta palavra fique gravada nos nossos corações, e que o Senhor nos ajude a vencer todos os inimigos para a glória do Teu nome.